Um homem que agrediu a ex-companheira até a morte e fugiu foi preso. Quem o denunciou foi o próprio irmão. Ele denunciou o irmão depois que viu imagens que comprovariam a autoria do assassinato. Acompanhe comigo. Um acusado com o corpo da mulher no banco de trás. A denúncia que veio da própria família. Em nenhum ponto eu pensei como irmão para irmão. Em nenhum momento eu pensei em protegê-lo. Eu queria o quê? Eu me coloquei no lugar da família dela, do pai e da mãe dela. Um crime bárbaro. Quem conseguiu as provas foi o próprio irmão do assassino de Juliana. Você acha que o Carlos sabe que foi você, irmão dele, que o denunciou à polícia? Eu acredito que sim, porque eu fui o primeiro a falar para a família, viu? Ninguém vai proteger ele, ninguém vai pagar advogado para ele e ele vai ter que responder pelos atos que ele fez. O motorista do carro branco é Carlos. Mesmo dirigindo, ele sai com a filha de 8 meses no colo. Carlos bate na casa da mãe dele. No banco de trás está Juliana, a ex-mulher de Carlos. Neste momento, ela já estaria morta. Carlos entrega a filha para alguém na porta. Ele teria dito à mãe que a ex estaria passando mal e que precisava entregar a criança enquanto levaria a Juliana ao hospital. Entra no carro e vai embora. Cerca de meia hora depois, Carlos volta. Bate na porta da casa da mãe novamente. Ela sai e outra pessoa entrega a criança para Carlos. A ex-sogra vai até o carro para verificar o estado de Juliana. Em seguida, conversa com Carlos e, ao mesmo tempo, parece falar com alguém ao telefone. Ela pega a neta enquanto Carlos mexe novamente em Juliana no banco de trás. A mãe entra na casa. Carlos ainda fica alguns minutos por ali. Depois entra no carro e vai embora. Com o coração de mãe, eu acho que dificilmente ela imaginou, mesmo que ela tivesse tocado, que a menina estaria morta. Né? Porque ela tratava a menina de uma forma como se fosse da família, porque ela conviveu com minha mãe e com meu irmão dentro da casa da minha mãe. Então, por esse motivo, minha mãe, até hoje, ela não consegue assimilar ainda se ela colocou a menina como falecida naquele momento ou se foi um fio normal do corpo. Graças às imagens de câmeras de segurança é que a polícia conseguiu descobrir quem era o autor do assassinato. Provas que incriminariam o assassino. Quem conseguiu os vídeos que mostravam quem era o assassino de Juliana foi o próprio irmão do autor do crime. Em nenhum ponto eu pensei como irmão para irmão. Em nenhum momento eu pensei em protegê-lo. Eu queria o quê? Eu me coloquei no lugar da família dela, do pai e da mãe dela. Tanto que eu peguei essas imagens e levei ao conhecimento da autoridade policial de Porto Feliz. Como é que foi para você ter a decisão de denunciar o próprio irmão à polícia por feminicídio? Dificilmente eu ia acreditar que ele pudesse matar ela. Mas, assim, pelas agressões que ele já vinha fazendo com ela já, possivelmente ia chegar num extremo que é a morte da Juliana, né? Juliana tinha 19 anos. O corpo dela foi levado para um hospital do interior. Só que Juliana estava com lesões muito graves, que teriam sido causadas por agressão. Ela foi levada pelo ex-marido e pelo pai dele para o hospital. Só que quando as enfermeiras atenderam a paciente, desconfiaram da história contada por aqueles que pareciam ser socorristas. Quando disseram que chamariam a polícia, Carlos e o pai dele simplesmente fugiram. Quem não deve não teme. Tem que pegar e tinha que procurar a delegacia, alguma coisa, né? As agressões que motivaram a morte de Juliana provavelmente aconteceram dentro dessa casa que o Adriano Freires mostra para você, junto com o Jaime Nascimento. Os dois, Carlos e Juliana, já estavam separados há algum tempo. Eles têm uma filha de 8 meses de vida e naquele dia a Juliana e o Carlos se encontraram, provavelmente, de acordo com testemunhas, aqui na casa da família de Carlos, onde ele vivia. As agressões, portanto, teriam acontecido aqui. Desse ponto, ele decide levar a Juliana para o hospital. Ninguém sabe se ele fez isso de livre e espontânea vontade ou se ele já fez pensando em um álibi para depois fugir do possível crime. Sabe-se que levou 1h20, cerca de 1h20, para ele sair daqui
e levar a Juliana até o hospital. Será que isso teria sido ideia do Carlos ou ideia de uma outra pessoa? Ninguém sabe ainda responder a essa pergunta. Fato é que daqui até o hospital são cerca de 40 quilômetros de distância. Será que a Juliana teria sobrevivido se ela tivesse sido socorrida antes? Perguntas que a polícia ainda não tem a resposta. Se ela tivesse alguma chance de vida, que eu acho muito difícil, só o tempo dele sair de Porto Feliz, ir para Salto e passar na casa do pai dele ainda, é o tempo que ela, se ela tivesse alguma chance de vida, teria acabado ali. O relacionamento dos dois teria durado 3 anos, mas Juliana sempre apanhou. O irmão de Carlos confirmou toda a história. Já agredia a Juliana desde quando ele começou a namorar com ela. Ele agrediu a Juliana grávida. Carlos era tão violento que já tinha arranjado confusão com outros parentes e com o irmão mais velho por conta da casa em que vivia com a mãe. Ele agrediu um tio meu, que é um idoso. Ele tentou me agredir e possivelmente, minha mãe não confirma, mas possivelmente ele agrediu minha mãe também. Agredia minha mãe, né? Frequentemente. Então a gente vê que tudo isso aí é um caso clássico de feminicídio, que só está esperando a bomba explodir. A qualquer momento podia explodir a bomba e acabou explodindo nesse momento com a Juliana. O Carlos, ele é seu irmão por parte de mãe. Quanto tempo que vocês conviveram juntos? A diferença de idade entre eu e o Carlos é em torno de 15 anos. Ele tem 23, eu tenho 38, vou 39 agora em maio. Eu não convivi com ele na mesma casa. Tanto que minha mãe foi para Salto, relacionou com o pai dele e ele nasceu em Salto. Então, depois de 12 anos que ele veio para Porto Feliz, e a nossa relação foi um pouco mais próxima dos 12 anos de idade dele até uns 15, 16. Depois disso, a gente teve um desentendimento e, como irmão, a gente já não tinha relação mais. Então, a partir do momento que a gente chegou à vida de fato, não houve mais relação como irmão. Carlos se apresentou à delegacia e segue preso. O pai não. Ele não tem participação na morte, mas tem participação, sim, em levar o corpo ao hospital. E entre o momento que ele saiu do Porto Feliz até entrar no hospital, se passou 1 hora e 12 minutos. Então, assim, o pai dele, de toda forma, tentou protegê-lo. De certa forma, o pai dele protegeu ele, esperou o prazo do flagrante para apresentá-lo à polícia de Salto, né? Tanto é que ele não quis se apresentar em Porto Feliz. A bebê de 8 meses está com os avós maternos. O meu medo era que ele matasse minha mãe. Isso é o meu maior medo. Porque não daria a ponto de proteger minha mãe. Há relatos que ele falava para alguns amigos que ele queria matar a mãe dele, que é minha mãe, a filha, a Júlia, a filha dele, e a Juliana. De tudo eu respaldei para ninguém daqui proteger ele. Porque tem que pagar pelos atos. Da mesma forma que minha mãe hoje chora por ter um filho preso para cumprir a pena, a mãe da Juliana não pode nem sequer poder abraçar a filha mais.